Albert Fish, o bicho-papão da vida real que comia suas vítimas. Albert Fish nasceu em 19 de maio de 1870, em Washington, D.C. Seu nome completo era Hamilton Howard Fish, mas mais tarde ele passou a usar o nome Albert, adotando o nome de um irmão falecido para evitar provocações na escola. Conhecido pelos apelidos O Homem Cinzento, o Lobisomem de Wisteria e o Vampiro do Brooklyn, Fish se tornou um dos serial killers mais horríveis e perturbadores da história dos Estados Unidos. Fish veio de uma família profundamente instável. Seu pai, Randall Fish, tinha 75 anos quando Albert nasceu e morreu quando ele tinha apenas 5 anos. Sua mãe, Ellen, ficou incapaz de cuidar dele e o colocou no orfanato St. John's, onde Fish passou anos sofrendo abusos físicos e emocionais. Mais tarde, ele afirmou que essas agressões o fizeram associar dor a prazer e que começou a gostar de apanhar, algo que evoluiu para fantasias sexuais violentas à medida que crescia. Desde cedo, Albert Fish demonstrava comportamentos extremamente perturbadores. Ele enfiava agulhas sob a própria pele, comia fezes e bebia urina. Passou a frequentar casas de banho públicas para observar meninos se despindo, o que se tornou uma obsessão ao longo da vida. Por volta dos 20 anos, trabalhava como pintor de casas e começou a viajar pelo país, cometendo abusos sexuais contra meninos, especialmente aqueles com deficiência intelectual ou negros, acreditando que seriam menos procurados ou denunciados. Fish se casou em 1898 e teve 6 filhos, mas seus desejos sombrios nunca cessaram. Ele praticava automutilação, canibalismo e sadomasoquismo, além de desenvolver o hábito de comer carne crua, que às vezes compartilhava com os próprios filhos, sem que eles soubessem a verdadeira origem do alimento. Seus primeiros assassinatos conhecidos começaram na década de 1910. Embora Fish afirmasse ter matado mais de 100 crianças, número nunca confirmado. Ele atraía crianças para casas abandonadas, onde as torturava e, por fim, as matava, chegando a consumir partes de seus corpos. Costumava usar ferramentas improvisadas, como cutelos, serras e facas pequenas. Seu crime mais infame ocorreu em 1928, quando sequestrou Gracie Budd, uma menina de 10 anos. Inicialmente, Fish planejava matar o irmão mais velho dela, Edward, após responder a um falso anúncio de emprego. No entanto, ao conhecer Gracie, mudou de ideia. Fish foi até a casa da família Budd vestido de terno, apresentando-se como um fazendeiro rico chamado Frank Howard. Ganhou a confiança da família e convenceu os pais a deixarem Gracie acompanhá-lo a uma suposta festa de aniversário de sua sobrinha. Gracie nunca voltou. O que aconteceu depois se tornou uma das confissões mais chocantes da história criminal. 6 anos depois, em 1934, a família Budd recebeu uma carta escrita por Fish. Nela, ele descrevia detalhadamente o assassinato e o que fez com o corpo de Gracie. Relatou como a levou a uma casa, a matou e depois cortou seu corpo. Segundo a carta, ele preparou partes em uma refeição e as consumiu ao longo de vários dias. O conteúdo foi tão perturbador que chocou até investigadores experientes. A polícia conseguiu rastrear a carta até uma pensão onde Fish havia se hospedado. Quando foi preso, os agentes encontraram diversas agulhas de costura cravadas em sua região pélvica, inseridas por ele mesmo. Durante os interrogatórios, Fish confessou múltiplos assassinatos, incluindo o de Francis McDonnell, um menino de 9 anos, e Billy Gaffney, de 4 anos, cujo corpo nunca foi encontrado. Ele admitiu ter bebido o sangue e consumido partes dos corpos, descrevendo tudo com frieza. Albert Fish foi a julgamento em março de 1935. O tribunal ficou horrorizado com os depoimentos. A defesa alegou insanidade, citando sua obsessão religiosa, automutilações e supostas vozes que o mandavam matar. Ainda assim, o júri o considerou legalmente são e culpado. Ele foi condenado à morte na cadeira elétrica. Em 16 de janeiro de 1936, Albert Fish foi executado na prisão de Sing Sing, em Nova York, aos 65 anos. Há relatos de que a execução
teve problemas devido às agulhas em seu corpo, embora isso seja discutido. Suas últimas palavras teriam sido: "Eu nem sei por que estou aqui." Os crimes de Albert Fish permanecem entre os mais sádicos e perversos já registrados. Ele não foi apenas um assassino, mas um predador que transformou religião, dor e inocência em instrumentos de terror. Seu legado é um dos mais sombrios da história criminal e ainda ecoa como um dos maiores pesadelos imagináveis.